Olá! Estamos no primeiro Encontro Nacional da ANPAP e vamos apresentar o artigo Maria do Santíssimo e Luzia Dantas, duas artistas, mulheres e populares no Rio Grande do Norte. Autoras Lorena Santos e Mariana Cabral, Comitê de História, Teoria e Crítica da Arte. Olá, então, para início, a gente vai falar um breve resumo sobre do que se trata a nossa pesquisa, né? Ao falar sobre história da arte, é necessário compreender que, para além das obras, existe uma multiplicidade de agentes políticos e sociais que influenciam na sua legitimação. Se o objeto de estudo, então, for arte popular, os agentes legitimadores estarão ainda mais presentes, visto que estamos inseridos em uma sociedade que separa o erudito do popular e prioriza uma história da arte hegemônica e acadêmica. O nosso estudo, então, investiga os processos de validação da arte produzida pelas artistas populares Maria do Santíssimo e Luzia Dantas, buscando compreender quais intermediários políticos e sociais contribuíram para que seus trabalhos só fossem reconhecidos a partir dos anos 60. Para contextualizar o meio em que as artistas estão inseridas, vamos falar brevemente sobre a arte popular. A arte popular, ela está vinculada às expressões originadas pela cultura de um povo. Logo, entende-se que a cultura popular é tudo aquilo que advém de uma classe social subalterna, ou seja, é uma arte feita pelo povo, para o povo. A arte popular, ela ganha exatamente essa denominação porque ela está como um contraponto para a arte erudita. De modo geral, suas criações possuem uma ordem de hierarquia de ensinamentos passado por mestres, na qual podem seguir fielmente as formas ensinadas ou inovar a partir de investigações próprias. Estes ambientes são majoritariamente masculinos e muitas vezes acabam sendo deixados de lado pelo mercado da arte. Diante deste contexto, em São Vicente, no interior do Rio Grande do Norte, Maria do Santíssimo e Luzia Dantas quebram com esses padrões pré-estabelecidos. Bom, para dar uma breve contextualização sobre quem são essas artistas, né? Maria do Santíssimo e Luzia Dantas, elas são artistas populares que desenvolveram seus trabalhos no interior do Rio Grande do Norte e apenas na década de 60 tiveram reconhecimento, tendo suas obras expostas em diversos locais do mundo. O trabalho de ambas apresenta elementos que evidenciam a vida cotidiana do sertanejo e também, no caso da Luzia Dantas, da ênfase à devoção católica muito presente no interior do estado. Falando um pouco sobre a vida de Maria do Santíssimo, ela nasceu em 1890 e faleceu em 1974. Apesar de começar a prática da pintura ainda jovem, foi após seu casamento que passou a comercializar sua arte. Seu marido vendia suas pinturas pelo interior do sertão e seus trabalhos faziam sucesso pela região, passando então a enfeitar baús, oratórios e adornos de casa dos coronéis das cidades. Posteriormente, existe um longo intervalo de tempo de 48 anos em que ela passa sem pintar, retomando aos 72 anos em 1962, devido ao incentivo de parentes que também eram artistas, somados à comunidade de artistas da região. Após essa retomada, seu trabalho começa a ganhar uma forte repercussão nacional e internacional, participando de exposições, bienais e ganhando prêmios. Suas pinturas apresentam elementos do seu cotidiano, como plantas, flores, pavões e galos. Ao nosso ver, a artista desenvolveu uma maneira criativa de imaginar elementos do dia a dia, trazendo novas cores e modos de representá-los. Assim, apresenta ao espectador um novo ponto de vista para elementos que são presentes cotidianamente. Bom, a Luzia Dantas, ela nasceu em 1937 e faleceu esse ano, em 2022. Ela também começou a fazer esculturas ainda crianças, após observar os bonecos de casca de melancia que a sua mãe fazia para ela e seus irmãos brincarem. Suas primeiras esculturas foram de animais e bonecas de madeira e logo seus vizinhos começaram a fazer encomendas. Conforme apareciam pedidos, ela foi ficando conhecida pelo interior do estado. Porém, foi apenas em 1960, uma data bastante próxima à retomada da pintura da Maria do Santíssimo, que ficou conhecida pelo trabalho dos pesquisadores e folcloristas Câmara Cascudo e Veríssimo de Melo. A partir do olhar desses dois homens, o trabalho de Luzia passou a ser referenciado em livros, catálogos e a fazer parte de coleções locais, como, por exemplo, do Museu Câmara Cascudo. Suas esculturas estão espalhadas pelo mundo e seus trabalhos podem ser divididos em duas categorias: esculturas sacras ou aquelas que retratam o cotidiano do homem sertanejo. Em relação aos aspectos formais, observa-se que o movimento é um elemento bastante evidenciado em todos os seus trabalhos. Suas peças são curvilíneas e não enrijecidas pela madeira. Suas esculturas parecem retratar cenas que parecem pedaços congelados do tempo, transformados pela mão da artista. Vamos trabalhar o contexto onde essas artistas estão inseridas. É importante ressaltar que ambas as artistas, além de ficarem conhecidas nos anos de 1960, acabam tendo sua validação fornecida por homens eruditos no meio da arte e cultura. Além dessa aproximação, elas também nasceram na mesma cidade. Por serem artistas e ficarem residindo no mesmo município, acabam se tornando uma referência uma para a outra, visto que na época era difícil ouvir-se falar de mulheres artistas no interior do estado. Aqui temos uma citação do livro O Reinado da Lua, Escultores Populares do Nordeste, onde Luzia Dantas comenta que só conheceu uma artista mulher em sua vida, que era Maria do Santíssimo, porém que elas não tinham proximidade devido à sua diferença de idade.
comprovando como o referencial de artistas mulheres na arte popular era limitado. Bom, além dos aspectos políticos e sociais que atravessavam a vida dessas artistas, existiram questões ligadas à estrutura patriarcal. Como já descrito anteriormente, ambas começaram suas produções artísticas ainda jovens, contudo, com um ponto de vista atrelado ao entretenimento pessoal, renegando a ideia de uma carreira. Consequentemente, acabaram por um processo de descobrimento atrelado a uma figura masculina com respaldo acadêmico, que influenciou e possibilitou o ingresso delas no mundo da arte. Diante deste contexto, é importante ressaltar que o papel da mulher na sociedade brasileira é uma construção que foi desenvolvida e alicerçada ao longo dos anos. De acordo com Silvia Frederici, para a estrutura de acumulação primitiva de Marx ocorrer, é necessária uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres são um alicerce que possibilita o ofício dos homens, ficando subordinadas às tarefas assalariadas em casa como máquinas para a produção de novos trabalhadores. O papel da mulher, compreendido pela sociedade de época, era ligado a uma condição estruturada em uma visão biológica, na qual a mulher naturalmente assume um lugar passivo e de submisso ao sexo masculino. No meio artístico, as mulheres por muito tempo possuíram uma posição passiva. Segundo Fabiola Alves, nos deparamos com a presença feminina como modelo ou como um motivo para as obras serem executadas por artistas homens. Sabemos pouco sobre as mulheres que rompem com os contextos opressores do universo artístico e deixaram de ser apenas um modelo para se tornarem as produtoras das obras. A invisibilidade das artistas mulheres também toca o contexto da vida dessas artistas, Maria do Santíssimo e Luzia Dantas. Quando Luzia Dantas afirma não conhecer outras artistas além da Maria do Santíssimo, fica evidente a estrutura patriarcal interna em que elas estão inseridas. Além disso, apesar de ter tido reconhecimento em sua comunidade, ela não pensa em seguir carreira artística, pois não atribuía suas habilidades artísticas a um trabalho legitimado. No caso da Maria do Santíssimo, embora ela tenha começado ainda jovem, conseguido comercializar suas obras pela região, ela só teve ascensão no meio artístico anos depois e vinculado ao nome de seus parentes, Mancha, seu neto o escultor, Iaponi Araújo, o artista visual, e Iaperi Araújo, o crítico de arte. Por muitas vezes, a legitimação das artistas mulheres vinha a partir da inserção em uma família de artistas. Desse modo, entende-se que tanto a Maria do Santíssimo quanto a Luzia Dantas tiveram sua vida e carreira atravessadas pela estrutura patriarcal. Portanto, acabaram submetidas a um segundo plano da história da arte, pois seus trabalhos só ganharam valor a partir da validação promovida por intelectuais, críticos e artistas homens da época. Além dessa legitimação, nem mesmo elas reconheciam a possibilidade de trabalhar com arte, nem o valor e singularidade dos seus próprios trabalhos. Além do valor patriarcal também, o que perpassou a história dessas artistas e de outras artistas mulheres foram as circunstâncias políticas dos anos 60, que também contribuíram para a visibilidade dessas artistas no interior do Nordeste. Nesse período, de acordo com Fabrícia Jordão, de modo geral, a cultura, compreendida a partir de um viés essencialista e instrumental, era concebida como um mecanismo para assegurar a identidade, integração e a unidade nacional e a modernização da cultura do país. Por esse motivo, temáticas populares foram resgatadas apenas com o intuito de fortalecer a ideia de nação. Após o Estado Novo, o Brasil entrou em um período de tensão pré-ditadura e definiu bases ideológicas fundamentadas nos movimentos nacionalistas. Desse modo, a Semana de Arte Moderna continuou sendo uma fonte de predileção para o governo e, nesse contexto, de acordo com Fabrícia Jordão, 2 elementos culturais foram utilizados para reforçar a ideia de unidade nacional, o modernismo e a cultura popular. Esta volta popular traz um caráter que pode ser compreendido como uma forma de restabelecer uma ideia de volta às tradições do passado, e essas tradições criam uma ideia de identidade nacional. Nesse contexto, Luzia Dantas e Maria do Santíssimo tiveram seu momento de ascensão, que foi na década de 1960, permeadas por essa sensação de tradição e resgate do passado. Durante a década de 60, a visibilidade da arte popular estava em ascensão no Nordeste. Os variados estudos acadêmicos voltavam-se cada vez mais para o povo, pois o cenário político de tensões pré-ditadura permitia criar projetos que davam ênfase à cultura popular nordestina. Bom, diante do exposto e por entender que os agentes legitimadores da arte aparecem de maneira mais forte quando se trata de arte popular, é nesse contexto que as artistas Maria do Santíssimo e Luzia Dantas se estabeleceram. Foi preciso que a arte popular ganhasse valor nacional por meio de discursos nacionalistas alicerçados pelo Estado Novo para que as instâncias oficiais e os acadêmicos tivessem interesse nas expressões artísticas populares. Esses interesses foram retomados e reforçados durante a ditadura militar, com o objetivo de consolidar uma ideia de unidade nacional. De todo modo, com a visibilidade que elas ganharam, as artistas foram capazes de conquistar uma autonomia que mudou o cenário da arte popular potiguar, pois 2 artistas mulheres ficam conhecidas e rompem com as barreiras patriarcais no que toca à visibilidade de gênero na arte local, bem como colaboram como referencial para que mais artistas mulheres tenham seus trabalhos conhecidos. Muito obrigada pela atenção de todos.